Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Fazer uma saudação aqui à nova mesa diretora dessa casa. Desejar aí todo sucesso aí para o presidente Abner, para a Sônia, para o Paulinho e para o Paulinho dos condutores, que é o vice-presidente desta casa. Cumprimento especial aí a todos que retornam aos trabalhos, aos funcionários de carreira, que são os servidores que tocam essa casa aqui, que fazem com que os vereadores possam desempenhar os seus trabalhos. Cumprimento aqui na pessoa do Gilson, né, sempre presente, acompanhando nossos trabalhos, com a nossa amiga ali também. Obrigado pela presença, nosso amigo ali da tribuna. E um cumprimento às pessoas que nos acompanham pela TV. Quero fazer uma saudação aqui à minha amiga Sandra, que é a esposa do Auro que fez aniversário sexta-feira passada. Sempre me cobra aqui, Ederbal, né, que eu não mando um alô para eles, né? Então, estou mandando um alô aqui para a Sandra e para o Auro. Um grande abraço a todos aí, felicidades para o meu amigo Auro. Bom, um assunto que acho que não dá para a gente fugir, essa história do mato, né? Eu estou vendo aí todos os vereadores falando, inclusive os vereadores da base do governo, e é bacana isso, reconhecer que esse é um problema que todas as cidades têm. Não vamos aqui, né, também querer ficar jogando gasolina no fogo aí. Mas a gente tem que apontar, às vezes mais que as soluções, são as decisões erradas que o governo toma, quando assume, achando que é dono da verdade, que tem uma bola de cristal, que passa a mão nela e vai resolver todos os problemas. Quando começou essa gestão, foi fácil identificar que eles teriam um problema nessa área. É difícil nessa época, mas está muito pior com esse governo, porque eles fizeram uma coisa que chega, acho que pode cortar tudo. A infraestrutura tinha uma equipe que a gente chamava equipe de apoio, que era a equipe guarda-chuva, que a gente falava. O Cimar deve saber disso. Que ajudava em muito, nessa época, a fazer a limpeza da cidade. Era uma outra empresa que tinha uma outra finalidade e fazia principalmente, sabe o que, Ederbal? A limpeza das vielas e dessas áreas que não são do meio ambiente. O meio ambiente ele ficava basicamente cuidando do quê? Das praças e jardins, que já não é pouca coisa. Então você tinha outras equipes fazendo isso. Mas aí chega o gênio, né, corta essas equipes e joga tudo nas costas do meio ambiente, sem aumentar as equipes do meio ambiente, achando que cortando gasto vai resolver tudo. Está aí a resposta. É difícil. E se não rever essa posição, Abner, não vai resolver. E vocês que são da base do governo estão aqui se queixando. Imagina nós da oposição. Mas, como eu disse, não vou ficar jogando gasolina no fogo, não, porque a gente não é ouvido muitas vezes, né? Nós não fazemos parte do governo e não podemos palpitar. Mas fica aqui um dos exemplos pelo qual os serviços de limpeza na cidade estão péssimos, porque, de fato, você desestruturou aquilo que já estava montado. E nós sabemos que, no momento de escassez, né, de recursos, não dá para se investir muito. Você tem que fazer, como diz meu amigo Fernando, né? Fazer a barba e o cabelo da cidade. Até o Valmir aqui deu um exemplo aqui com a sua fisionomia muito agradável, por sinal, mostrando que quando você dá um tratinho, né, na sua fisionomia, já melhora o aspecto e a autoestima do morador da cidade. Então não é tão difícil resolver os problemas quando se tem uma equipe bem entrosada. Eu acho que esse governo está muito desarticulado. As secretarias precisam conversar mais, trabalhar em conjunto. E parece que cada secretário nesse governo é dono da sua prefeitura. E assim não vai longe, não. Algumas observações, o Rodrigo falou das ambulâncias, e eu sofri muito, né, na pele lá em São Silvestre, quando no nosso governo retiraram lá a ambulância, e de fato acaba criando uma sensação da falta da ambulância, que isso vai trazer problema, o pessoal vai morrer, o pessoal vai ficar mais doente. Eu acho que essa questão não vem ao caso. Mas não adianta você ter ambulância se as ambulâncias não funcionarem. E eu tenho um exemplo na minha equipe, né, do Carlos, que até está sentado aqui, que no final de semana ele foi na UPA. A esposa dele, inclusive, ela é cadeirante, né, ela não pode se locomover sozinha, fica lá no asilo, a doutora Márcia deve até conhecê-la. E depois dela passar pela consulta, precisava de uma ambulância para levá-la para casa, porque como é que uma pessoa vai, né, para casa sem poder andar? Tinham 2 ambulâncias lá, mas nenhuma podia ser usada. Por quê? Não tinha motorista. Não adianta ter ambulância e não ter motorista, minha gente. É uma ilusão que se cria na cabeça das pessoas. E o que é pior, né, é o custo disso. Então, o que falta, aí a minha crítica é essa, falta visão de gerência,
de gestão para esse governo, porque não adianta você entupir a cidade de ambulância, a ambulância fica parada lá de enfeite, né? Então, está aí, né? É uma crítica? Não, é um apontamento, é real, as pessoas sentem isso daí. Sim, porque não consegue operar, né? O grande problema, muitas vezes, não é o equipamento, é você ter logística para fazer isso funcionar, né? Eu torço de coração, o Rodrigo sabe que eu sou um cara, que sou admirador dele, acho que ele tem boa vontade, acho que esse papel que ele fez de ir lá na posse do João Dória é importante para Jacareí, e espero que isso, de fato, dê resultados, porque eu cansei de ouvir aqui a crítica de que o problema de Jacareí é que o governo do PT não conversa com o governo do PSDB, que é mentira. O Hamilton tinha uma ótima relação com o Geraldo Alckmin, né? Passaram-se 2 anos dessa gestão com o Geraldo Alckmin e o governo do PSDB, e eu não vi nenhum resultado prático dessa, vamos dizer, dessa união, né? Tanto é que nós temos aquele trecho, aquela via que é para unir ali a região do Colônia com a região ali onde fica a Sebracê, que é para poder tirar, né, aqueles caminhões que são importantes para o transporte do vidro ali, que começou na nossa gestão, parou, porque lembrando que essa é uma obra do Estado, é uma parceria, mas a obra é custeada pelo Estado, parou na gestão nossa, e 2 anos não se fizeram 1 metro sequer de asfalto ali. Então, quer dizer, o governo do Estado ficou inoperante aqui durante esses 2 anos. Então, espero que o Rodrigo Salomão, de fato, consiga restabelecer essa relação, que, de fato, o governador de São Paulo tenha um olhar para Jacareí, porque, mesmo sendo do PSDB, eu vi que não estão muito preocupados com a nossa cidade. Isso é ruim para nós. Então, eu torço de coração, e o que o Rodrigo precisar do vereador Arildo aqui, ele vai ter de apoio, porque nós precisamos da ajuda do governo do Estado aqui, porque senão as coisas não vão acontecer. Até porque o que a gente quer mostrar, que eu tenho, por exemplo, 2 deputados que eu trabalhei, Paulo Teixeira, teve pouco mais de 1000 votos aqui. Ele é um dos caras que mais trouxe, pelo menos na época, emendas. Agora vai ser mais difícil, né? Não é mais o governo federal, não é nosso, vai ser mais difícil talvez trazer emendas para Jacareí. E ele teve 1000 e poucos votos. O irmão dele, que é o Luiz Fernando, que eu apoiei também como deputado estadual, que foi eleito, ele teve 180 votos aqui. Recentemente ele mandou 150 mil reais para custeio da Santa Casa. Então os vereadores também têm um papel importante nisso. Nós temos que ajudar a cidade, e nesse sentido a gente tem buscado, o prefeito, muito legal por sinal, ele nos agradece, né? Ele tem essa compreensão de que a nossa participação é independente de partido, porque nós temos que ajudar a cidade dessa forma. Agora eu quero fazer algumas críticas rápidas aqui. Eu tinha pego um assunto, e aí acabou que a Vanguarda ontem acabou dando furo de reportagem. Pode colocar a técnica para ver as fotos? Eu só fiz fotos. Essa é a realidade que nós temos aqui, do ladinho da prefeitura, que é o Conselho Tutelar. Pode ir passando. Foi matéria da Vanguarda, mas eu já tinha preparado isso, não vou deixar de expor aqui o nosso trabalho, né? Obviamente que nós tivemos acesso a isso pela reclamação dos conselheiros. Eu acho muito difícil a gente acreditar que alguém possa estar preocupado com a nossa cidade quando tem-se uma instalação nesse estado deplorável para um grupo de pessoas, né, que trabalham, e esse trabalho é uma missão, porque quem é conselho tutelar, quem conhece o trabalho deles, sabe que é um trabalho difícil, não é um trabalho muito fácil, porque você acaba se envolvendo dentro das famílias, tendo que colocar, inclusive, pai e filho contra. Então, é um trabalho desgastante. Aí você vai trabalhar num ambiente desse. Aí você fala, com tantos prédios que a prefeitura tem, olha a situação que o Conselho Tutelar está. Recentemente alugaram aqui o Hotel Piazza, tiraram várias secretarias e departamentos de prédios públicos e trouxeram tudo para o Piazza. Consigo entender essa lógica. E deixo ali do ladinho o Conselho Tutelar à míngua num estado desse. Foi matéria da Vanguarda. Fica feio para a nossa cidade. Até eu conversava com, acho que o vereador Abner, o Abner falava aqui que pelo número de habitantes que nós temos, já era para termos um segundo Conselho Tutelar. Se nós não conseguimos dar condições para um trabalhar, você imagina se a gente for concretizar aquilo que a lei demanda. Agora, também não sou crítico, eu tenho alguns elogios a esse governo, né? A questão dos banheiros das feiras, eu acho que foi uma sacada legal, né? Foi proposto no outro governo, não quiseram, parabéns, acho que um avanço que a gente dá aí para os feirantes. Uma outra coisa que eu acho que é importante, que foi feito para os idosos, a questão da identificação digital, né? Que livrou lá os idosos, né, de ficarem lá
meio que na humilhação ali, tendo dificuldade para poder passar. Então, tem coisa boa? Tem, mas eu acho muito pouco para um governo que fez aí uma campanha, né, que apresentou muita coisa. Hoje o Luiz Flávio falava aí que o que a gente consegue ver são apenas abandonos daquelas propostas que foram feitas no governo. Então, a gente espera que daqui para frente, porque esse governo já passou da metade do rio, né, e eu acho que falta até menos da metade, porque daqui 1 ano e meio já tem eleição. Então, o governo precisa correr, precisa dar uma resposta rápida para a população. Porque nós estamos aqui como vereadores, independente do lado que estamos, querendo ajudar, mas para ajudar a gente precisa ser ouvido. E a gente está aqui para ajudar, não está aqui só para fazer crítica, não. E com relação ao Conselho Tutelar, só para lembrar, eu tenho já informação que tem uma escola no Jardim Emília, que está num estado deplorável, eu vou fazer essa visita para confirmar, que está inclusive com risco de ruir, né? Espero que seja só conversa. Eu tenho informação aí que a ideia é que se tire as pessoas de lá, porque corre-se o risco desse prédio. Esse prédio da educação, secretaria que tem muito dinheirinho, né, deveria pelo menos cuidar, zelar pela estrutura dos prédios que abrigam as nossas crianças, né? E falando em educação, o uniforme parece que não chegou ainda, né, Flavinho? Será que vamos ter aquela novela de novo? Olha, segundo a reportagem de jornal aí de circulação na região, parece-me que as crianças vão começar o ano letivo sem a entrega dos uniformes. Vamos ficar atento para cobrar, porque não pode haver retrocesso nesse sentido, né? Perfeito. Bom, eu tinha algumas coisas para falar aqui, tinha a iluminação lá da Dom Pedro, acho que foi pedido, inclusive, de algum vereador aqui. Falava-se que o Edgar, que hoje, meu amigo, gosto muito do Edgar, que é vice-prefeito hoje, era vereador, que era só uma questão de boa vontade do município para iluminar aquele trecho. Foi o Aderbal que pediu. Passaram-se 2 anos, cadê a iluminação lá da Dom Pedro, lá que entra lá para o 1º de maio? Não é tão simples como se falava quando se está na oposição. Por isso que eu falo, eu não vou ficar fazendo críticas aqui sem fundamento. Quando eu falo, é mais difícil do que a gente pensa. Mas eu acho que todos juntos, dando a mão, eu acho que a gente vai chegar lá, porque Jacareí merece o melhor, e é isso que a gente quer fazer, tá certo? Para o ano, promete, e a gente vai vir aí, tentando aí clarear um pouco a cabeça das pessoas, tá certo? Muito obrigado, até a próxima quarta-feira.